modelo linearizado para problemas de planejamento da operação de sistemas de distribuição, considerando incertezas. Eu sou aluna de doutorado do PPGE e essa tese é orientada pelo professor Sérgio Hafner e co-orientada pelo professor Flávio Lemos. Então, a apresentação vai seguir essas 5 etapas. Inicialmente, eu vou apresentar uma contextualização do tema e o objetivo da tese. Na revisão bibliográfica, eu vou apresentar as principais abordagens correlatas ao modelo proposto. Já na etapa 3, eu vou apresentar o modelo de otimização e o cálculo das incertezas. Os resultados serão ilustrados com um sistema de distribuição. E, por fim, as conclusões com os trabalhos, perspectivas futuras de trabalho. Então, o planejamento da operação de sistemas de distribuição de energia elétrica, ele tem por objetivo reduzir os custos com a melhoria do desempenho do sistema. Normalmente, o planejamento da operação contempla estratégias de controle voltvar, onde é ajustado de forma ótima a operação de bancos de capacitores, reguladores de tensão, entre outros equipamentos. É necessário atender aos critérios técnicos, operacionais e de segurança, e para isso é importante avaliar o comportamento do sistema de distribuição de energia elétrica. Então, para avaliar o comportamento, eu ilustro aqui nesse slide, na esquerda, um sistema de distribuição da EPRI com 8.500 nós. E se nós pegarmos um transformador desse sistema, que atende a 45 consumidores residenciais, eu tenho esse comportamento diário apresentado no gráfico, não a demanda agregada ao longo de 24 horas para um dia desse transformador. Se nós ampliarmos essa avaliação do comportamento para uma semana, eu já tenho uma variabilidade bem maior dos dados da demanda ao longo das 24 horas. Então, esse diagrama de caixa, ele apresenta ali, ao longo do dia, quais foram os valores registrados de demanda para esse transformador durante 7 dias. Se aumentarmos ainda a base para um comportamento anual, a variabilidade ainda vai ser mais significativa. Então, notem como o comportamento ele vai se tornando bem mais detalhado, né, com valores bem distintos. No entanto, essa rede ela possui 819 transformadores que atendem a 3.885 consumidores. Então, surge a dúvida, né, de como avaliar esse comportamento, porque se nós começarmos a avaliar o comportamento anual de cada transformador, conforme eu vou mostrando esses gráficos, notem a diferença, né, dos registros da base de dados históricas para cada transformador. Então, qual comportamento adotar na análise do planejamento da operação de sistema de distribuição de energia elétrica? Todos os dados da base histórica? Apenas os dados extremos, ilustrados em vermelho, então o máximo e o mínimo? Ou um cenário médio, né, a média desses dados anuais? Ou outras representações? Então, nesse contexto, é necessário considerar as situações mais próximas da realidade, o que requer uma transição de abordagens determinísticas para abordagens probabilísticas, e assim utilizar abordagens mais consistentes para modelar essa incerteza dessas informações da entrada. Então, é necessária a proposição de um modelo matemático que vai incorporar de forma explícita as incertezas acerca das variações que ocorrem ao longo do dia e ao longo do ano em um sistema de distribuição, considerando novas possibilidades operacionais que até então são ignoradas quando utilizada, por exemplo, uma abordagem com patamares ou curvas típicas médias. Nesse contexto, o objetivo geral da tese é de desenvolver um modelo de otimização aplicado ao problema de operação de sistemas de distribuição de energia elétrica, considerando as incertezas tanto da carga quanto de recursos energéticos distribuídos. As principais contribuições deste trabalho consistem na extensão de um modelo linearizado para determinar o ponto de operação em regime permanente do sistema, utilizando então cenários representativos da operação cronológica e simultânea de cargas desiguais e recursos energéticos distribuídos que existam nesse sistema. Além disso, a formulação de um modelo abrangente de programação linear inteira mista para a otimização de estratégias de controle voltvar, de maneira a restringir as manobras diárias de dispositivos de controle,
utilizando variáveis de controle explícitas, tanto para ligar e desligar bancos de capacitores automáticos, quanto para ajustar reguladores de tensão que tenham a possibilidade de compensação de queda de linha. Também se propõe uma forma de otimização com controles distribuídos, mas com a capacidade de obter uma solução ótima para todo o sistema, e expressar e avaliar as incertezas relacionadas à operação da rede, permitindo, então, uma abordagem probabilística nessa análise do planejamento da operação. Em relação à revisão bibliográfica, aqui eu apresento 3 estudos, que são as abordagens correlatas que contribuíram, de alguma maneira, para a técnica proposta nessa tese. Então, o estudo A de 2019 e os estudos B e C de 2018. Em relação ao escopo do planejamento do sistema de distribuição de energia elétrica, eu apresento aqui 3 características, 3 vantagens dessas abordagens. Então, os 3 estudos possuem estratégias de controle voltivar, visando regular as tensões nodais e minimizar as perdas do sistema, sendo que o estudo A ainda apresenta a otimização simultânea do controle de bancos automáticos e de regulador de tensão. Além disso, esses 3 estudos, eles contemplam a presença de recursos energéticos distribuídos. No entanto, os 3 estudos apresentam uma estratégia centralizada de controle voltivar, então a operação ocorre de forma remota, o que requer uma dependência de um sistema de comunicação para efetuar o controle desses dispositivos voltivar. Em relação à modelagem da cronologia de operação, então, os estudos B e C apresentam como vantagem uma abordagem probabilística, sendo que o estudo B, ele representa a cronologia de operação por cenários selecionados com um método de mineração de dados chamado K-means clustering, o que permite considerar a simultaneidade de cargas e recursos energéticos distribuídos desiguais, que eu vou explicar posteriormente na seção 3. E o estudo C, ele faz também abordagem probabilística, mas a partir do Monte Carlo, né, o método para obter a função densidade de probabilidade. Já o estudo A, ele é totalmente determinístico, a modelagem da cronologia da operação se dá por uma curva de duração única, então todas as cargas do sistema são submetidas ao mesmo patamar de carga leve, média e pesada. E além disso existe a ausência, contempla a ausência de sequenciamento temporal. Em relação ao modelo de otimização, a principal vantagem do estudo A é uma abordagem monoobjetivo, que permite encontrar uma solução ótima já com... eles utilizam uma técnica para encontrar a solução ótima com um método exato, sendo que as abordagens B e C são solucionadas com meta-heurísticas e eles têm uma abordagem multi-objetiva e multiníveis, o que não garante a otimalidade das soluções. Já em relação às incertezas de operação, os estudos B e C consideram as incertezas na cronologia, né, da entrada, uma vez que eles modelaram uma abordagem probabilística, como é que a carga se comporta. No entanto, essa incerteza não se reflete na saída, então se constatou a ausência de estimativas intervalares nos resultados de operação, não é associado a um grau de confiança aos resultados dos modelos. Já o estudo A não aborda incertezas. Então, nesse contexto, a contribuição científica da tese está embasada em 4 termos, digamos, que seria o planejamento da operação considerando incertezas, a cronologia da operação a partir de cenários representativos, uma abordagem descentralizada de controle voltivar, e esse modelo de otimização ele pode ser solucionado por um método exato, né, porque ele é um modelo de programação linear interamista. Então, ali no centro, né, seria a lacuna do estado da arte, onde se caracteriza a contribuição científica da tese. Um modelo que proponha todos esses aspectos. Então, em relação ao estudo proposto por Resender em 2019, os principais avanços desse trabalho consistem na definição e utilização de um modelo de programação linear interamista para otimização voltivar de bancos de capacitores e reguladores, considerando a cronologia da operação,
e a simultaneidade que tem de diferentes cargas e recursos energéticos distribuídos. Além disso, é proposto o uso de grandezas elétricas para formular o controle, o que permite um esquema descentralizado, uma vez que é solucionado localmente o ajuste do controle e facilita a integração, inclusive, com o despacho de recursos energéticos distribuídos. Além disso, é proposta a possibilidade de expressar as incertezas a partir de estimativas intervalares nos custos de operação. Então, nós temos as incertezas da entrada e como isso se reflete na saída. Eu vou apresentar o modelo proposto basicamente em 3 etapas. Primeiro, eu vou explicar como foi feita a cronologia da operação, depois as etapas do modelo de otimização e como foi feito o cálculo das incertezas. Para a modelagem da cronologia da operação, eu apresento essa figura, onde a etapa A consiste na aquisição de dados históricos, então, digamos, 365 dias do ano e 24 horas, o que resulta em 8.760 horas de dados de carga e da geração. Na etapa B, esses dados são organizados de forma matricial, onde as linhas da matriz são os dias do ano, e as colunas são os valores de P e Q das cargas e P das gerações ao longo das 24 horas. Na etapa C, é efetuado o método de Cummings Clustering, onde basicamente essa matriz vai ser reduzida a poucos cenários. O que isso quer dizer? Que nós vamos manter a cronologia e simultaneidade, uma vez que as colunas, a dimensão das colunas se mantém, mas nós iremos reduzir o número de linhas dessa matriz. Então, nós vamos reduzir a redundância de informações e encontrar poucos cenários que traduzam a operação de um ano inteiro sem perder a qualidade da informação. Já para efetuar o cálculo das incertezas, é preciso que esse método de Cummings Clustering seja efetuado algumas vezes, já que a principal característica no método do Cummings ele é baseado numa aleatoriedade. Então, a cada vez que nós inicializarmos esse algoritmo, nós vamos encontrar cenários diferentes. Então, é preciso efetuar isso algumas vezes para se obter amostras e isso vai se refletir lá no custo de operação da saída. Em relação ao modelo de otimização, então, a função objetivo, ela consiste em minimizar o custo anual da operação de um sistema de distribuição e essa função objetiva é composta por 2 parcelas, uma que é o custo diário de perdas de energia ativa e a outra parcela em relação à penalidade diária das violações dos limites de tensão. Então, eu apresento aqui a expressão 1, que é a modelagem, né, a função objetivo do método proposto, onde o custo de operação de uma amostra S, ele é resultado do custo de operação de cada um dos cenários multiplicado pela duração deste cenário. Esse custo de operação é possível verificar na expressão 2, que ele é composto por uma parcela de perdas e de violação de tensão, os quais são calculados, né, respectivamente, pelas expressões 3 e 4. Já em relação às restrições, eu separei em 3 principais blocos, sendo o primeiro bloco em relação às restrições de operação da rede, que basicamente formulam as leis de Kirchhoff das correntes e das tensões. Então, a lei de Kirchhoff das correntes vai permitir o somatório, verificar o somatório da injeção e da demanda em cada nó, e a lei de Kirchhoff das tensões vai permitir encontrar a queda de tensão, né, nos ramos do sistema, a partir da expressão 7. Já em relação às restrições do controle voltivar com bancos de capacitores, é proposto um controle de corrente dos bancos de capacitores automáticos. Então, essa figura, ela ilustra, a etapa A da figura, ilustra um banco de capacitores automático instalado no nó M, sendo que o controle, ele está instalado, tem um TC instalado no ramo MN, que vai permitir medir a corrente ajusante deste banco e criar um comando, né, que vai ligar ou desligar esse banco de capacitores. Então, a figura B, ela ilustra essa esterese de controle, onde é determinado uma corrente de liga e uma corrente de desliga a partir da magnitude da corrente ajusante do banco de capacitores.
Nessa formulação, então, o chaveamento das unidades automáticas ele vai ser sensível à variação da carga jusante dos bancos. É necessário calcular uma corrente de transição para poder encontrar os valores on e off ali da figura B. Como essa corrente de transição ela é proveniente de uma função não linear, foi proposta uma linearização para obter essa variável. A corrente de liga e desliga, ilustrada na figura B, ela é uma regra única válida para todos os instantes de tempo e todos os cenários operacionais. E também a formulação contempla a limitação de manobras diárias dos bancos, de maneira a evitar transitórios e reduzir a vida útil dos bancos de capacitores pelo excesso de chaveamentos ao longo do dia. Em relação às restrições de controle voltivar com reguladores de tensão, então a figura aqui ilustra uma alteração do TAP de um regulador de tensão com compensação de queda de tensão na linha. Então, é instalado no ramo MN um TP e um TC, de maneira a medir grandezas elétricas que vão tornar sensíveis ao ajuste dos TAPs do regulador que está instalado no nó M. Então, esses dados, essa aquisição de grandezas, vai permitir regular a tensão lá no nó remoto, né, que seria o nó N. Tá? E, de maneira análoga ao banco de capacitores, a tensão de referência do controle voltivar de um regulador de tensão também é uma regra única válida para todos os instantes de tempo e todos os cenários operacionais. Então, aqui eu apresento a histerese de controle do controle de voltivar com regulador de tensão, onde a figura A apresenta a abordagem até então utilizada na literatura, que é uma abordagem sem saturação de controle. Esse gráfico da figura A, ele demonstra a variação do TAP no eixo Y em relação à tensão no nó remoto, onde eu quero controlar. Basicamente, ali tem regiões, né, achuradas, onde vai implicar a redução ou aumento do TAP. Tem uma faixa beta ali de insensibilidade em torno da tensão setada para esse controle operar. No entanto, se em determinadas condições operacionais, se o TAP estiver máximo e o modelo de otimização ainda quiser, por exemplo, continuar aumentando esse TAP, iria gerar uma infactibilidade na solução encontrada. Então, a figura B, ela demonstra a contribuição dessa tese, onde foi incluído uma região de saturação, permitindo que o modelo de otimização encontre soluções e não se torne infactível só pelo fato dele ter saturado. Isso vai ficar bem evidente depois na seção 4, nos resultados, onde eu vou demonstrar como isso acontece. Então, é feita a otimização da faixa de operação, porque a tensão, aquele V7 ali, que é a tensão do regulador, ele não é mais um parâmetro, e sim uma variável. E também é determinada a zona ótima de regulação, baseada nos limites operacionais do controlador. E também, né, a ampliação, como eu já expliquei, da zona de regulação com aquela região de saturação. Bom, por fim, a última etapa do modelo proposto consiste numa abordagem mais consistente do cálculo das incertezas. Então, para isso foi utilizado uma metodologia consagrada, que é um padrão internacional, que é o Guia para a Expressão de Incerteza de Medição. Ele é bastante utilizado na área de instrumentação, mas ainda é incipiente o uso em sistemas de potência, principalmente nisso que eu estou propondo. Então, eu apresento aqui um exemplo do cálculo das incertezas no custo de operação. Então, como se reflete a incerteza lá na saída do modelo de otimização. A expressão 8, ela basicamente demonstra como calcular o custo de operação médio, considerando 3 cenários. Tá? Então, ele é o custo de cada cenário multiplicado pelo número de dias que esse cenário agregou. Tá? A primeira etapa do cálculo das incertezas consiste em analisar estatisticamente a incerteza de cada variável da expressão 8. Então, aqui eu exemplifiquei com a incerteza do custo de operação do cenário 1, mas nós vamos ter a incerteza para cada um dos 6 termos da expressão 8. Posteriormente, é necessário calcular a incerteza padrão combinada, onde ela combina a incerteza de cada termo e considera a correlação, né, entre essas grandezas.
Por fim, para obter uma estimativa intervalar do resultado do custo de operação com um grau de confiança associado, essa incerteza combinada obtida na etapa 2, ela é multiplicada pelo nível de confiança, aí considerando, por exemplo, 95% de confiança, 99%, então depende do tomador de decisão qual é o grau de confiança que ele exige. Para obter os resultados nessa tese, haja vista que foram utilizados inúmeros softwares e modelos, foi elaborado um fluxograma com as principais etapas da estratégia de solução do problema proposto. Então, a primeira etapa consiste na definição do escopo do planejamento de operação do sistema de distribuição. Essa tese propõe o ajuste ótimo do controle de bancos de capacitores automáticos e de reguladores de tensão com compensação de queda de linha. E o modelo proposto também permite tanto a abordagem determinística do problema de operação como probabilística. Então, no próximo slide eu vou demonstrar qual é a diferença dessas duas abordagens, tá? Basicamente, vocês podem verificar aqui que teriam até das etapas 3 a 8, sendo que no problema de operação determinística eu não tenho a etapa 7, que seria, obviamente, o cálculo das incertezas da saída. Então, na etapa 3 é feita a modelagem da cronologia de operação, utilizando o método de Caminhos Clustering. Para obter as curvas de carga dos consumidores, eu utilizei um software alemão chamado Load Profile Generator e também o auxílio do MATLAB e do software Minitab. Já a formulação do modelo de otimização foi feita a partir de um problema de programação linear inteira mista no MATLAB, sendo a solução obtida com a técnica Branch and Bound, utilizando um solver comercial, o Cplex da IBM. Os resultados do modelo de otimização foram validados com fluxo de carga convencional. Então, aqui eu utilizei o método matricial de injeção de corrente, que é executado pelo OpenDCS, e eu utilizei a interface, né, que é tudo manipulado via MATLAB. Na etapa 7, que só tem no problema de operação probabilística, tem a incerteza combinada estendida, que eu expliquei anteriormente, utilizando os softwares MATLAB e Minitab. E, por fim, a análise dos resultados, né, fazer uma comparação entre o que foi obtido com o modelo de otimização e o que foi obtido com o fluxo de carga. É avaliada a variação percentual utilizando o MATLAB. Bom, para exemplificar, então, os resultados obtidos, eu escolhi o sistema de 23 nós. Na tese foi utilizado também o sistema de 69 nós, mas essa apresentação ela vai ficar focada nesse sistema aqui. Ele é um sistema de distribuição que tem 23 nós, sendo que 22 nós possuem cargas iguais, tá? Isso é bem importante ressaltar, porque é uma condição operacional bem interessante para o modelo de otimização, porque a solução não é tão óbvia, né? Ele castiga, digamos assim, o modelo de otimização para encontrar a solução, sendo que o caso base, ele tem essa configuração conforme está ilustrada na imagem, e o caso com o recurso energético distribuído contempla, então, uma unidade de geração no nó 14 de 1 megawatt, sendo que é uma combinação de 500 kW de eólica com 500 kW de uma energia solar fotovoltaica. Então, a diferença entre os casos 1, 2, 3 e 4 para os casos 5, 6 e 7, 5, 6, 7 e 8 é esse recurso energético distribuído aí instalado no nó 14. No caso do banco de capacitores, foram considerados quatro unidades, então 2 unidades fixas de 600 kVAr no nó 9 e no nó 16, e 2 unidades automáticas no nó 8 e do nó 20, sendo que no nó 8 é 1.200 kVAr e no nó no nó 21 ali, uma unidade automática de 600 kVAr. Esses equipamentos, a localização deles e a capacidade foram baseadas num estudo prévio de planejamento da expansão publicado por Resena em 2016. Já o regulador de tensão, ele está instalado no nó 5 e o nó remoto para compensação de queda de linha considera o nó 6, tá? E, por fim, o caso onde contemplam aí as duas estratégias, a combinação das duas estratégias de controle voltivar, que é o regulador e os bancos de capacitores, com a diferença que aqui só temos 3, né, unidades, 2 fixas nos nós 9 e 16 e uma unidade automática no nó 21. Então,
Então, para modelar a cronologia da operação desse sistema, ele originalmente eu tinha apenas os dados de carga instalada e as curvas de duração. Então, utilizando o software Load Profile Generator, eu obtive curvas de carga diferentes, né, ao longo de um ano para cada nó do sistema, e foram selecionados por meio do método Caminhos Clustering 3 cenários representativos. Tá? A escolha desses cenários se deu pela precisão das curvas adotadas na entrada e também o impacto na saída. Então, utilizando um estudo de fluxo de carga, foi possível verificar qual a diferença, né, se eu utilizar 365 dias do ano ou se eu utilizar um cenário, 2 cenários, 3 cenários. Então, essa precisão versus o esforço computacional foi considerada para definir os cenários representativos. Então, eu obtive essas 3 curvas ali ilustradas no slide, que são os cenários representativos das curvas agregadas na subestação, então no nó 1, onde o primeiro cenário ele representa 147 dias da base histórica, o segundo cenário representa 110 dias da base histórica e o terceiro 108 dias. Então, como resultados, né, do modelo de otimização, foram escritos em forma de tabela, onde as linhas da tabela são os 8 casos que eu expliquei anteriormente, sendo a segunda coluna, ela apresenta o custo operacional de operação anual para cada caso, e nas colunas 3 e 4 as perdas ativas e violações de tensão anual em cada caso, e por fim o tempo de processamento na última coluna da solução do branch and bound via Cplex. Então, para cada caso, a primeira linha apresenta os resultados do modelo de otimização. Então, é possível verificar, né, que o caso de banco de capacitores, regulador de tensão e recursos energéticos distribuídos é o caso onde apresenta o menor custo operacional, né, a combinação desses 3, com as menores perdas e com baixíssima violação de tensão. Já os resultados na segunda linha de cada caso, eles apresentam a diferença em relação ao estudo obtido com fluxo de carga convencional, né, que foi executado no OpenDSS, justamente para avaliar a precisão, né, do modelo de otimização. Então, notem que os percentuais são bem baixos, então se obteve uma qualidade significativa desses resultados. Além disso, eu vou detalhar a seguir o controle voltivar obtido tanto para o banco de capacitores como regulador de tensão, então pensando naquelas estereses de controle que eu apresentei na parte 3 ali do modelo proposto. Então, esse gráfico aqui, essa imagem apresenta o ajuste do banco de capacitor automático de 1.200 kVR instalado no nó 8, para o caso só com bancos de capacitores, tá? Dá para dizer que essa imagem ela é separada, dividida em 3 colunas, sendo a primeira coluna os resultados para o cenário 1, a segunda coluna é o cenário 2 e a terceira coluna o cenário 3. Então, a corrente ali traçada numa linha contínua preta é a corrente medida a jusante do banco de capacitores automático, sendo a linha contínua em vermelha a corrente de liga setada pelo modelo de otimização e em pontilhado a corrente de desliga. Então, notem que independente do cenário, né, temos aqui ilustrados 3 cenários, a corrente de liga e desliga é única, então é uma regra única para o ano inteiro. Eu tenho uma variação bem significativa da carga ao longo do ano e o modelo de otimização ele permite encontrar que o operador lá da distribuidora sete no controle do banco de capacitores automático uma regra única, quando tem que ligar e quando tem que desligar esse banco de capacitores. E aqui nas figuras, essas imagens inferiores, a segunda linha, digamos, ela apresenta quando é que esses bancos de capacitores foram ligados, né? Então, a variável y é uma variável de utilização binária, sendo 0 quando o banco de capacitor está desligado e 1 quando o banco de capacitor está ligado. Então, notem que pela regra do liga e desliga ali, às 7 horas da manhã, a corrente ajusante do banco de capacitores ultrapassou a corrente de liga lá na figura, e com isso o banco de capacitores ele também ligou e ficou aí ligado até às 17 horas. Depois ele desligou e chaveou novamente às 20 horas. Então, esse chaveamento ele vai ser restringido, né? Nós restringimos a 2 operações diárias, 2 manobras diárias.
Já o ajuste do regulador de tensão, ele segue essa mesma linha aí da figura anterior. Então, a primeira coluna é o cenário 1, a segunda coluna é o cenário 2 e a terceira coluna os resultados do cenário 3. Sendo que a linha contínua em preto agora é a tensão ajustada no nó remoto, considerando uma compensação de queda de linha desse regulador de tensão. A linha contínua é o parâmetro, né, a tensão de referência, que agora é uma variável, então é uma regra única para o ano inteiro. Eu seto uma tensão para esse controle com o regulador de tensão. E em pontilhado seria a faixa de insensibilidade, né, desse controle. Já as imagens inferiores, de maneira análoga ao banco de capacitores, onde eu demonstrava que hora que ligava e que hora que desligava o banco, nas imagens do regulador de tensão eu tenho os TAPs, né? Então eu tenho o perfil de TAPs ao longo do dia em cada cenário. Então a linha contínua em preta, ela é o resultado do TAP do modelo de otimização, e a linha contínua em azul é o resultado do TAP em relação ao fluxo de carga convencional. Então, dá para verificar aí a diferença das duas soluções. E também aqui eu ilustrei na imagem o TAP máximo, né, que é o mais 16, para demonstrar que ali existem situações em que satura esse TAP, né, esse controle. Então, se nós não tivéssemos inserido aquela região de saturação na esterese de controle, possivelmente iria gerar uma infactibilidade, nós não encontraríamos solução para esse problema. Já em relação à esterese de controle, do caso do regulador de tensão, a primeira imagem, a imagem A, ela demonstra os resultados do TAP em relação à tensão do nó remoto para o modelo de otimização proposto, e ali evidenciando, né, os momentos de saturação que foram ilustrados na figura anterior. Já a figura B, ela ilustra os resultados dos TAPs em relação à tensão no nó remoto para o fluxo de carga lá do OpenDSS. Então, é possível verificar, né, o comportamento, a diferença de comportamento. Ambas imagens demonstram que foram obtidas soluções factíveis de TAP dentro dessa faixa. No entanto, a solução do OpenDSS, do fluxo de carga, que é a figura B, ele não tem um compromisso em otimizar o custo de operação. Então, o TAP ele fica dentro da região, mas ele fica espalhado, né, dentro daquela região de sensibilidade. E já na figura A, dá para ver que ele fica um pouco mais concentrado, ele tem um certo comportamento, né, possivelmente caracterizado pela otimização. Além disso, comparando a figura A com a figura C, é possível verificar, então, a precisão do modelo de otimização. Isso porque, pegando a solução do fluxo de carga e setando os TAPs resultantes do modelo de otimização, pode-se verificar uma imagem bem parecida, né? As figuras A e C têm um comportamento bem parecido. Isso se reflete no custo de operação, onde a diferença da solução foi apenas de 0,36%. Mas notem que essas tabelas elas apresentam resultados determinísticos, né? Eu não tenho o grau de confiança e, portanto, não tenho uma estimativa intervalar dos resultados apresentados. Então, como é que a gente avalia as incertezas inerentes ao comportamento das cargas e dos recursos energéticos distribuídos? Bom, eu retomo, então, aquela figura ilustrada no início da apresentação, onde foi feito o processo para avaliar as incertezas, né, da cronologia da operação com caminhos, onde, até então, os resultados determinísticos, a cronologia da operação, ela para ali na etapa C. Eu rodei uma vez o caminho, encontrei esses cenários, e esses cenários vão ser os que eu vou utilizar para avaliar a cronologia da operação. Quando eu quero avaliar incertezas, eu preciso variar os cenários. Então, eu tenho que executar essa etapa D, que é executar várias vezes o caminho e obter diferentes amostras para, assim, ter uma operação probabilística, né? E como determinar o número de amostras? Então, é preciso gerar amostras diferentes, mas quantas amostras? Então, para isso, para a determinação dos cenários e das durações requer uma análise da precisão versus o esforço computacional. Pela característica de aleatoriedade do caminhos clustering, a cada interação eu vou ter um cenário diferente, com qualidade semelhante.
E a análise de variância vai permitir calcular o tamanho amostral adequado estatisticamente para dizer, bom, eu vou utilizar 3 cenários e 30 amostras, por exemplo. Quando foi executada a análise de variância para esse caso, se verificou que eu preciso ampliar a base de dados históricas. Existem premissas estatísticas nessa análise de variância e elas foram quebradas quando se utilizava apenas um ano. Então, foi preciso utilizar mais anos para que pudesse encontrar amostras adequadas e, assim, calcular o impacto das incertezas na saída da operação. Então, eu apresento aqui a variabilidade dos cenários para cada amostra, tá? A partir de uma tabela, onde a primeira coluna apresenta o número da amostra, a segunda coluna é o custo de operação para o cenário 1, e a terceira coluna é o número de dias que aquele cenário agregou, digamos assim. E, respectivamente, isso se repete para o cenário 2, 3 e depois o custo anual. Então, notem para a amostra 1, o cenário 1 contemplava 119 dias, tá? E deu um custo de 334 mil dólares ali ao longo para cada dia. Se eu efetuar o caminhos de novo, como ele tem essa característica de aleatoriedade, eu vou encontrar novos cenários representativos. Então, notem a diferença, né? Agora, executando aqui, eu já obtive uma amostra em que o cenário 1 tem 59 dias, com um custo de 402. E se eu for avaliar 5 primeiras amostras, já é bem evidente a incerteza em relação a esses cenários, né? Então, isso é preciso levar isso em consideração. Então, utilizando essas amostras, né, 30 amostras e 3 cenários representativos, foram obtidos esses resultados probabilísticos. Notem que essa tabela ela tem a mesma característica da tabela anterior apresentada, né, com os custos de operação, perdas e violações para cada um dos casos, mas a grande diferença agora é que, ao invés de ter um valor determinístico, eu tenho uma estimativa intervalar de cada resultado. Então, eu consigo ter, por exemplo, no caso base ali, que é um custo médio de 206 com mais ou menos 20. Então, considerando grandezas correlacionadas, aqui obteve mais ou menos 10% de incerteza, tá? Né? Considerando um grau de confiança de 95%. Então, isso é bem importante porque as abordagens encontradas na literatura, elas geralmente não apresentam esse tipo de resultado, tá? É muito comum tu encontrares a probabilidade de ocorrência dos cenários, mas eu não consigo ver como isso se reflete na saída. E é só para ilustrar aqui, né, como é que ficaria aquela imagem, né, do ajuste do banco de capacitores por uma abordagem determinística versus probabilística. Então, na primeira imagem, a imagem à esquerda, tem um resultado determinístico, onde eu considero apenas uma curva, um perfil de corrente medido a jusante do banco, e quando eu vou considerar lá 30 amostras, eu tenho 30 valores diferentes, né, para cada uma das horas do dia. Então, eu tenho uma variação bem mais significativa para poder ajustar esse controle de corrente. Então, como conclusão dessa tese, é que foi feita uma formulação de um modelo abrangente com estratégias descentralizadas para controle multivar, utilizando variáveis de controle explícitas para fazer a otimização, né, a operação local de bancos de capacitores e reguladores de tensão. Então, ela foi feita um controle local, mas garantiu a convergência para a solução ótima do sistema. O modelo linearizado, então, comparando com os resultados com um modelo não linear, foi evidenciada a qualidade na aproximação, né, das soluções. A cronologia da operação permitiu as condições operativas mais próximas à realidade, então, com isso é possível modelar uma sensibilidade dos dispositivos Voltivar em relação às variações de demanda e injeção de potência. Também foi possível reduzir a redundância de informações por meio de cenários representativos. Ao invés de usar 365 dias do ano, eu consigo usar 3 dias e mesmo assim obter uma boa precisão. Também foi uma conclusão importante a necessidade da validação estatística da base de dados histórica, né? Então, isso demonstra assim, que não é só pegar um dado e utilizar ele como comportamento, eu preciso verificar se ele estatisticamente está correto para que ele possa representar de maneira adequada e consistente uma carga ou uma geração.
E também foi possível, né, o modelo apresenta o impacto das incertezas tanto na entrada quanto na saída. Como perspectivas de trabalhos futuros, se propõe, né, estender esse modelo para planejamento da expansão, porque agora ele ficou com foco na operação. Também incluir sistemas de armazenamento e reconfiguração da rede, avaliar o impacto das incertezas lá na confiabilidade, né, então critérios probabilísticos de qualidade da energia elétrica, e também aplicar em sistemas reais de grande porte. Por fim, eu apresento as publicações relacionadas à tese. Então, em 2019, foi publicado no ISGT um artigo com a parte da cronologia da operação das incertezas da carga, com caminhos. Foi submetido esse ano um artigo para a International Journal of Electric Power and Energy System. Ele retornou com a Major Review e nós submetemos no início do mês. Então, a primeira revisão, ele está na iminência de sair um resultado da segunda rodada de revisão. E está sendo escrito um terceiro artigo que vai contemplar a parte de incertezas, porque nesse segundo artigo ali ficou só a operação determinística. Então, muito obrigada e fico à disposição para as dúvidas.